Os faraós egípcios se destacam de vários outros governantes ao longo da história. Do primeiro faraó a Cleópatra, todos viveram vidas luxuosas e foram tratados como deuses. Tinham à sua disposição as melhores comidas, trabalhadores que faziam tudo por eles e até tumbas das mais requintadas. Não é de se surpreender que muitos deles exageraram na forma de governar e fizeram coisas fora do comum. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar as coisas inquietantes que os faraós egípcios faziam. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. O faraó Apis tinha um papel importante para ocupar como governante quando assumiu o trono, pois era filho de Psamético II, um dos reis mais influentes da 26ª dinastia egípcia. Psamético II é lembrado por seu papel como um guerreiro notável, estrategista militar e um governante de sucesso que construiu com competência o império e os edifícios ao mesmo tempo. Mas quem se destaca entre Psamético II e Apis é outra figura histórica, um general do exército de Apis chamado Amasis. Apis tentou seguir os passos de seu pai, continuando a construir mais templos e se envolvendo nos assuntos palestinos. Essa política o levou a enfrentar vários conflitos militares dentro e fora do reino. Várias operações militares sem tanto sucesso deixaram suas tropas insatisfeitas e uma cadeia de motins enfraqueceu seu império. Após a grande derrota do exército egípcio nas tentativas de ajudar os líbios contra os invasores gregos de Cirene, os soldados egípcios estavam fartos com Apis e se revoltaram contra ele. O rei confiou em Amasis para controlar o conflito e o enviou para manter as negociações, na esperança de evitar a guerra civil sem desistir do trono. O faraó não poderia ter cometido um erro maior. Amasis era um político ganancioso e oportunista. Quando Amasis chegou ao acampamento dos soldados, ele percebeu que as chances eram totalmente a favor dos amotinados. Quando os soldados o convidaram para se juntar a eles e liderá-los, ele imediatamente dispensou as ordens de negociação do faraó. Ele se voltou para o mensageiro do faraó, soltou uma flatulência na direção do palácio e disse ao mensageiro para levar de volta ao rei. Apesar de assumir o trono à força, Amasis conseguiu fazer muitas reformas importantes. Ele derrotou e eliminou Apis no campo de batalha, mas deu ao ex-faraó um funeral digno de um rei e se casou com sua filha para legitimar sua sucessão ao trono. No entanto, ele nunca conseguiu se perdoar por trair o faraó e visitava oráculos por todo o país para perguntar se era inocente ou culpado. Normalmente, os oráculos o declaravam inocente para não irritar seu governante. Mas isso resultava em Amasis os castigando e chamando-os de fraude, pois se eles realmente pudessem falar com os deuses, saberiam que o que ele fez foi nada menos que uma traição. Amasis também tinha o hábito de roubar as propriedades de seus aliados e então tentava convencê-los de que eles nunca as possuíram. Ramsés II foi um dos governantes egípcios mais interessados nas relações íntimas, quase um praticante compulsivo. Talvez ser ativo nessa área fosse o segredo por trás de sua longevidade, pois os seus súditos começaram a acreditar que sua fertilidade e longevidade eram sinais de que ele era realmente um deus. Em uma época turbulenta em que os faraós eram derrubados ainda jovens devido a conspirações, Ramsés II conseguiu viver por 9 décadas. Mesmo quando velho e frágil, ele permaneceu ativo tanto nos afazeres reais quanto nas suas obrigações conjugais. Ele construiu inúmeras estátuas e monumentos e também gerou mais filhos do que qualquer outro faraó. O velho botava fogo na caixa d'água. Na época de seu falecimento, ele tinha 9 esposas vivas e pelo menos 100 filhos reconhecidos. Ramsés II se recusava a assinar tratados de paz depois de invadir países até que entregassem suas filhas a ele.
Ele também se casou com pelo menos 3 de suas filhas, incluindo a primogênita e pelo menos uma irmã, que também poderia ser sua filha. Um dos maiores comandantes da história egípcia, Sesostris gostava de comemorar suas conquistas militares com a mesma empolgação de um competidor de jogos online, inclusive com trollagem. Ele levou seus navios e exército para todas as terras que pudesse alcançar e estendeu seu império mais longe do que muitos outros faraós. Para comemorar seus sucessos, ele gostava de criar monumentos nos campos de batalha após derrotar seus inimigos, erguendo pilares. Esses pilares seriam gravados com os relatos da batalha e mostrando toda a sua vaidade sobre como ele derrotou seus rivais e como os deuses sempre o favoreceram. Mas ele não se limitou apenas a isso. Ele tinha um método para avaliar a performance de seus adversários. Se o exército inimigo se mostrasse valente e resistente durante a batalha, ele ordenaria que fosse gravado a imagem de um balango-dango no monumento. Mas se eles se mostrassem fracos ou tentassem fugir, ele mandaria esculpir imagens do órgão reprodutor feminino para representá-los. Não foi surpreendente o uso dessas imagens, já que os egípcios nunca foram retraídos em relação aos assuntos carnais. Ao contrário dos gregos, a sociedade egípcia era liberal, tratando homens e mulheres de forma igualitária e abordando os assuntos íntimos de forma muito aberta. Como exemplo, temos a festa onde o público e o faraó realizavam um ritual sagrado nas margens do rio Nilo para assegurar uma boa colheita e prosperidade. Ao chegar à margem, o faraó oferecia suas bênçãos ao rio. Não apenas ele, mas todos os demais homens seguiam o rei e faziam o mesmo. Essa era uma cerimônia realizada anualmente para perpetuar o presente dado por Atum para nutrir o Nilo. O reinado de Akenaton é lembrado por ser um período revolucionário na história do Egito Antigo. Ele mudou a religião egípcia adotando o monoteísmo do deus Sol Atom e abandonando as crenças politeístas tradicionais. Isso também causou grande impacto na estrutura social e colocou a nação em uma grande convulsão. Ele tentou mudar a capital para uma nova cidade chamada Amarna. Akenaton transferiu 20.000 pessoas para a cidade, que ainda estava sendo construída, e exigiu que trabalhassem dia e noite para concluí-la, independentemente de seu cansaço. A cidade não tinha infraestrutura para suportar tantas pessoas, e como resultado elas trabalhavam com muito pouco para comer e quase sem abrigo para dormir. Se as pessoas desobedecessem, violassem a hierarquia ou tentassem roubar comida além da que era distribuída, eram condenadas a ser duramente punidas. Com base na quantidade de ossos encontrados em um cemitério na cidade de Amarna, acredita-se que mais da metade dos trabalhadores acabaram quebrando pelo menos um osso trabalhando na construção. Akenaton faleceu antes que a cidade fosse concluída. Como resultado, o povo celebrou destruindo tudo o que ele tentou construir e seu nome foi quase apagado da história. Essas foram algumas coisas inquietantes que os faraós faziam durante seus reinados. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias e ter a possibilidade de ganhar dinheiro com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.